vontade. Se o irmão quiser tocar, se tiver um fundo aí, pode deixar Deus usar, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite mais uma vez. Agradeço o convite, pastor Judevan, pastor Luiz. Estou aqui debaixo da graça do meu pastor, como já foi apresentado, pastor Sérgio Silva. Trago um abraço dele ao senhor, pastor Luiz, à sua esposa missionária. Deus abençoe esse ministério. É um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer pelo convite. Estou imensamente feliz em conhecer mais um povo que vai morar no céu. Quem é que vai morar no céu? Que dá glória a Deus. Aleluia. Nós estamos caminhando para o céu, renunciando a muitas coisas, muitos prazeres dessa vida para caminhar com o Senhor. A caminhada com Deus não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que naquele dia vai ter um banquete, onde você vai sentar e vai se fartar, porque o Senhor que te elegeu nele, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Aleluia. Abra comigo as suas Bíblias, você que tem Bíblia, você que não tem, compartilhe com quem tem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5. Aleluia, meu Senhor da glória. A palavra introdutória já falou de peixe. Eu já catuquei a diaconisa Juliana e falei, estou no caminho certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo e assim a gente vai até o final. Amém? Amém. O título diz, A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. Podem ler. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar o assento de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando eu olho para esse texto de Lucas 5, quando eu começo a ler esse texto, eu me deparo com uma situação frustrante, uma situação desesperadora. Quando eu olho para Lucas capítulo 5, eu vejo uma situação de desmotivação. Por quê? A Bíblia vai contar a história de um discípulo, de um homem que era pescador. Um homem que saiu por volta de 5, 6 horas da noite para fazer o que ele já estava acostumado a fazer. Aquele mar não era um mar desconhecido, a profissão que ele estava executando não era uma profissão desconhecida. Simão era um pescador profissional. Então ele junta os seus sócios e vai ao mar pescar. Simão, ele tem uma expectativa. Então Simão, ele pega o seu barco, ele pega a sua rede, ele pega os seus sócios e vai trabalhar. E Simão, ele chega no mar,
Ele conhece o tempo, ele conhece o movimento das águas, ele sabe porque ele faz isso o tempo todo. É a profissão de Pedro, pescar. Só que nesse dia em questão, aprouve não ter peixe para ele pescar. Nesse dia em questão, ele jogou a rede uma vez, ele jogou a rede 2 vezes, ele jogou a rede 3 vezes. E todos nós aqui sabemos que não é só jogar a rede. A gente joga a rede e depois a gente tem que puxar a rede. E toda vez que Pedro jogava a rede ao mar, ele não pescava nada. Ele não conseguia cumprir o objetivo que ele saiu de casa. Ele deixou a família esperando o recurso. Ele precisa voltar com peixe. Ele precisa voltar com o seu sustento. Só que o mar não estava para peixe. O mar ele não estava provendo peixe. Então pela manhã, os sócios, Pedro e seus sócios voltam para casa, voltam para a praia. E a Bíblia vai contar que Jesus está se aproximando da praia. Porque lá atrás, antes, Jesus ele foi expulso de Nazaré, ele parou para curar um endemoniado, ele curou a sogra de Pedro. Só que a fama de Jesus já tinha se espalhado pela cidade. E as pessoas já estavam atrás de Jesus porque queriam vivenciar os milagres de Jesus. Então quando o texto começa dizendo que a multidão estava apertando Jesus, é porque a fama de Jesus já tinha se espalhado pela cidade. As pessoas saíram de casa atrás de um milagre. As pessoas saíram de casa atrás de uma expectativa. As pessoas saíram de casa porque sabiam que em Jesus elas encontrariam aquilo que elas estavam precisando. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na aldeia, na beira da praia, Jesus vê. A Bíblia não conta quantos barcos tinham, mas a Bíblia vai dizer que Jesus avistou 2 barcos. E ele escolheu o barco de Simão para entrar. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei que tipo de frustração tem alcançado a tua casa. Eu não sei que tipo de frustração tem alcançado a tua família. Mas o Senhor, Ele já avistou o barco da tua vida. O Senhor, Ele já avistou o barco da tua história. Aleluia, meu Deus, glória. Oh, Jesus, e Ele encontra o barco de Simão. Ele escolhe o barco de Simão. Simão, ele já está lavando a rede, porque ele já estava decepcionado, ele estava triste, ele estava cansado. Ora, canta ela baixa. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele entrou dentro do barco. E como se não bastasse, ele olha para Simão, pastor Judeu, e fala assim: você pode me empurrar? Você pode me colocar numa posição privilegiada? Eu e você diria para Jesus: será que Jesus não está vendo que ele está cansado? Será que Jesus não está percebendo que ele está frustrado? Será que Jesus não está percebendo que ele foi pescar a noite inteira e voltou frustrado, decepcionado? E o Senhor está dizendo: Pedro, me empurre mais um pouquinho, porque enquanto eu estou liberando uma palavra, eu estou fazendo um milagre lá no lugar do teu sofrimento. Enquanto você me coloca numa situação de privilégio, aonde todos possam ver e ouvir a minha mensagem, eu estou preparando um milagre. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo que Jesus começou a pregar para aquela multidão. Eu posso imaginar Pedro, Simão, sentado no barco ouvindo Jesus pregar: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E Pedro: meu Deus, eu não pesquei nada, eu estou tão angustiado, eu estou tão decepcionado, eu tenho uma chamada para cantar, mas ninguém me convida, eu tenho uma chamada para pregar, mas ninguém me convida. Oh meu Deus do céu, será que eu estou passando desapercebido? E o Senhor está dizendo: me coloca numa situação privilegiada, deixa a tua dor para depois. Eu estou
a Bíblia vai dizer que Jesus ele acaba de pregar e o assunto vira pessoal. Grande Deus, soberano. E vira para Pedro e fala: Pedro, agora é eu e você. Enquanto você está lavando a rede, eu estou dizendo: rema mais um pouco. Enquanto você está querendo chutar o pau da barraca, eu estou dizendo: vai mais um pouquinho, você aguenta. Eu entrei no teu barco porque eu sei da tua capacidade. Rema para o Maralto, porque tem milagre para acontecer na tua vida. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Muitas vezes a gente vem para a igreja na expectativa em Deus de uma porta e ela não abre. Muitas das vezes a gente entra num propósito na expectativa de ver Deus agir e aparentemente não está acontecendo nada. E o Senhor está dizendo: deixa eu usar a tua dor, deixa a tua dor te aproximar de mim, porque o que eu tenho para fazer na tua vida, o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado para a tua casa, aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, aquilo que eu tenho preparado para o teu ministério. Creia em mim, creia nas minhas promessas, creia naquilo que Deus falou a teu respeito, porque tudo que Deus diz, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. É por isso que o Senhor não fala muito, porque tudo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Era Jesus falando para Pedro: calma, Pedro, que enquanto você está me emprestando o teu barco, eu sei que você está chateado, eu sei que você perdeu coisas, eu sei que está todo mundo achando que você não serve para nada, mas eu já criei uma expectativa em mim a respeito de você, e os meus planos não são frustrados. Era Jesus dizendo para Pedro: você quer pescar peixe, mas eu te escolhi para pescar pessoas. Era Jesus olhando para Pedro e falando: você quer continuar nessa vida, mas eu tenho mais para você. Era Jesus falando: você entra dentro do meu querer, porque você vai ver o que eu tenho para você. Aleluia! Glória a Aleluia, Deus. E aí o texto vai dizer que Jesus manda Simão jogar a rede. Preste atenção comigo. O que é que o texto vai dizer? Aleluia, meu Senhor! Aleluia, Oh, aleluia. Se você tem glória, dá ao Senhor. Aleluia, meu Deus! Glorifica o nome dele. aleluia, Deus. Tu és tremendo, Jesus. Maravilha, papai. E respondendo, Simão disse: Oh, Deus Mestre, poderoso. havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui Pedro está usando o coletivo, mas ele entendeu que Jesus chamou ele para algo maior. Aleluia, Deus. Sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando. Eu não quero saber se eles vão fazer. Eu estou dizendo que por causa da tua palavra eu vou jogar a rede. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu o teu barco. O Senhor escolheu as tuas ferramentas. O Senhor escolheu a tua rede. E aí Simão obedece a voz do Senhor e joga a rede. E a Bíblia vai dizer que a pesca foi tão surpreendente que eles quase naufragaram. Eles tiveram que chamar reforços. Quando você decide obedecer a voz de Deus, é tanto peixe que Ele dá para a tua vida que não cabe mais dentro do teu barco. Você vai chamar reforço. É tão grande as coisas que Deus tem preparado para a tua vida que não vai caber dentro do teu ministério. É tão grande o que Deus tem para fazer na tua casa que não vai caber dentro da tua casa. É tão grande o que Deus tem para fazer na tua vida que não vai caber dentro da tua vida. Ei, Pedro, joga as redes. Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Glória, glória, glória a Deus! É Jesus dizendo para Pedro: é peixe que tu quer, toma peixe. Mas sabe o que eu quero fazer com você, Pedro? Você está vendo essa quantidade de peixe aqui que você pescou? Quando você abrir a tua boca, você vai ganhar pessoas.
E o que aconteceu com a primeira pregação de Pedro? Quantas pessoas, pastor Gidevan, se converteram? 3.000 almas. Era Jesus falando assim: me coloca dentro do teu barco, deixa eu conduzir tua vida, deixa eu conduzir tua história, deixa eu fazer, porque o meu jeito é bom. Sai do centro da tua vontade, Pedro, e entra dentro da minha vontade, porque a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A minha vontade vai fazer o anão da peixe, mas quando eu abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida, eu vou derramar bênçãos sem medidas. Tudo que eu falo eu cumpro, tudo que eu prometo eu cumpro. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia vai encerrar, o texto vai encerrar dizendo que eles voltaram para a praia e abandonaram tudo para seguir Jesus. Isso aqui é muito lindo, porque Pedro, Simão, no início do texto ele estava decepcionado, mas Jesus entrou no barco dele. Quando Jesus entra na nossa história, nada mais fica do mesmo jeito. Quando Jesus está presente, alguma coisa tem que acontecer. Quando o Senhor ele se faz presente no barco da nossa vida, tudo volta ao seu lugar. Aleluia, meu Deus. Quando você convida Jesus para entrar no barco da tua vida, tu não quer mais saber se a tua casa está faltando provisão, porque você sabe que Ele provê. Quando você convida Jesus para entrar no barco da tua vida, você não sai de um hospital com um diagnóstico na mão e vai no outro, não. Você entra no teu quarto, Mateus 6, você fecha a tua porta, você fala com Ele em secreto, porque Ele te honra. Quando você conhece o Deus que te chamou, você não teme mais nada. Aleluia. Glória a Deus. Era Jesus falando para Pedro assim: o que eu tenho para você é maior do que tudo aquilo que você experimentou. Você só precisa deixar eu te usar conforme a minha vontade. Porque para ser usado por Deus, você não pode colocar a tua dor no meio da história. Você não pode colocar a tua frustração no meio da história. É Jesus dizendo: ei, eu te chamei, eu preciso que você vá pregar. Aleluia. E Jesus disse para mim assim ontem. Aconteceu uma situação pessoal comigo. E eu falei assim: Senhor, sem contar que eu estava muito gripada, muito doente. Tive que abrir um jejum ontem em prol da minha saúde, porque eu estava muito mal. Mas Deus é fiel. E eu falei assim: Senhor, como que eu vou subir no altar para pregar? E era Jesus falando: você não quer que eu te use? Então coloca a tua dor de lado, porque eu tenho algo para fazer. A tua dor não pode ser maior do que a palavra de Deus. A tua dor não pode ser maior do que aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Glória a Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ter um ministério avivado nele? Então você não pode colocar as tuas dores no lugar de Deus. Era Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu sei que você está decepcionado, mas eu já preparei um milagre lá. Só deixa eu fazer, só deixa eu entrar no teu barco, porque eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que você abriu mão para deixar eu entrar no teu barco. Você quer ir para casa dormir, você quer descansar, você quer colocar a tua cabeça no travesseiro e só quer que esse dia acabe. E é o Senhor falando: coloca a tua dor de lado, porque eu tenho um milagre para realizar. Eu tenho um milagre para realizar. Eu tenho ainda algo para fazer. Aleluia, meu Deus. Era Jesus orando no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele entendia o propósito. Ele estava sentindo dor, ele estava sentindo agonia, ele estava sentindo desespero, ele estava sentindo solidão, ele estava triste, mas ele entendia o propósito, porque como homem ele estava decepcionado, ele estava
angustiado, ele estava ferido. Mas como Deus, ele olhou através dos séculos e viu você no teu quarto chorando, clamando aos céus, pedindo por socorro. E ele entendia o propósito. E ele foi até o fim. Aleluia, meu Deus, oh glória. Quando nós entendemos o propósito, a gente deixa as nossas dores de lado. Porque enquanto a gente está cumprindo a vontade e o querer dele, ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando da nossa história. Ele está reorganizando a rota da nossa vida. Enquanto a gente se dispõe para ele, ele faz o milagre daquilo que a gente precisa, sem que a gente nem precise abrir a boca. Porque quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus não interroga Pedro, Jesus já sabia do que Pedro precisava. Era Jesus falando: Pedro, eu não tenho parte com gente que se decepciona e decepciona o céu. Eu estou decepcionado com o ministério, eu não quero mais. E as vidas que dependem de você ficam onde? Se decepciona com o irmão, com o pastor, não sei, e fala: não vou mais continuar. Olha quanta gente que depende da tua árvore. Aleluia, meu Deus. Era Jesus falando para Pedro: eu quero construir a minha igreja em você. Eu quero que você dê continuidade à minha igreja. Mas você precisa parar de colocar as tuas dores no lugar do propósito que eu tenho estabelecido para a tua vida. No propósito que eu tenho estabelecido para a tua história. Aleluia. A Bíblia vai contar que existia um rei, o primeiro rei de Israel. Me chama muita atenção porque quando Saul é ungido rei, ele saiu para procurar a jumenta do pai. Presta atenção nisso aqui. Saul, ele foi procurar a jumenta do rei, sabe, do pai. Ele encontrou com Samuel no meio do caminho e Samuel ungiu Saul rei. Foi permissão de Deus. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, quando Deus ele manda Samuel ungir Davi ele não sentou no trono não, levou 25 anos de anonimato, 25 anos matando leão, 25 anos fugindo, 25 anos sendo caluniado, perseguido. Davi não sentou no trono de imediato. Quando Deus ele escolhe um Davi, ele te prova, porque ele já te aprovou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você é o Davi que Deus escolheu para estar aqui nessa noite, porque Ele quer restituir algo que você deixou lá para vir para cá. Glória. E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite, eu já estou terminando: tem espaço para o Senhor no teu barco? Aleluia. Aleluia, meu Senhor da glória. Você está cansado demais para colocar Jesus num lugar de destaque? Glória. Porque quando Jesus entra no barco de Simão, ele fala: agora rema. Às vezes a gente está tão frustrado, está tão cansado, está tão decepcionado, está tão sem força, e o Senhor está falando: continua, vai mais um pouquinho, não dorme agora não, ora mais um pouco. E a gente está dizendo para o céu: eu não quero mais, eu estou cansado, eu quero abandonar tudo, eu quero largar tudo, eu quero parar. Ei, Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe que tu aguenta. Então, por favor, não decepciona Ele. Aleluia, meu Senhor. Não decepciona aquele que te elegeu nele. Cuida. Porque quando Jesus entra no barco da tua história, nada mais fica como era antes. Você é perseguido, você é caluniado, você é trancado em prisões, como foi lido aqui. Enquanto a igreja presa, quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. O ministério não é fácil, carregar a arca não é fácil, mas o Senhor ele nos conduz em todo o tempo. O Senhor ele caminha contigo no vale, caminha contigo no deserto, Ele vai te impulsionando, Ele vai te trazendo à memória tudo aquilo que te dá esperança. Ele vai dizendo: aguenta mais um pouquinho, já você vai ver o que eu tenho preparado para a tua vida. Aleluia, meu Senhor dos exércitos.
quantas pessoas aqui nessa noite, com seus barcos, sem Jesus nele. Irmã, eu sou crente. Quem disse que tem a ver com o cristianismo? Tem a ver com o que tu escolhe. Se tu escolheu que Jesus entre no teu barco, aguenta. Rema mais um pouco, porque o milagre de